Começando agora seu estudo bíblico no Essência do Evangelho. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Sol Leste FM, nesta manhã, tá bom, de sábado. Estamos ao vivo também aqui no nosso Instagram da nossa igreja, tá bom? E também nós vamos estar publicando este vídeo, tá, no canal do YouTube da nossa igreja, tá bom, meus irmãos? Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão acompanhando o programa Essência do Evangelho. E agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo nesta semana ali no Oriente Médio, mais precisamente ali na região ali de Israel e da faixa de Gaza, naquela região ali do Oriente Médio. E o estudante da Bíblia, meus irmãos, ele conhece muitos relatos, né? Porque estuda a Bíblia. Então nós que somos amantes da palavra de Deus, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo ali é bíblico, né? Tudo isso tem uma relação com a palavra de Deus, tá certo? Então eu gostaria aqui de início estar lendo o trecho da palavra de Deus, né? Para a gente já de ponto inicial, a gente não perder muito tempo, a gente vê essa relação, tá, do povo árabe e do povo judeu com a Bíblia Sagrada, tá bom? Está na Bíblia Sagrada e eu convido a você a pegar sua Bíblia aí e juntamente comigo lermos a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Tá certo? Nós vamos já direto aqui para a gente ver essa relação do povo judeu e do povo árabe. Tá certo? E nós vamos também explicar essa questão do povo palestino, porque eles chamam esse nome palestino. Tá bom, meus irmãos? Olha, a Bíblia vai dizer aqui, capítulo 28, tá bom? Depois a gente volta um pouquinho, mas vamos começar aqui no capítulo 28 de Gênesis. A Bíblia diz assim: Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Meus irmãos, então, deixa eu explicar para os irmãos. Aqui é a bênção de Isaac sobre o seu filho Jacó, tá? A bênção de Isaac sobre o seu filho Jacó, tá? Aqui é Deus atribuindo, tá, a Jacó, e os irmãos sabem que de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, tá? E essas 12 tribos formaram a nação de Israel, tá? A nação de Israel, ela é proveniente das 12 tribos de Israel, tá? Ou das 12 tribos dos filhos de Jacó. Então, nesse texto aqui, irmão, se a gente ler bem detalhadamente, nós vamos ver que existe aqui uma ordem. Qual é a ordem?
Isaque, que era filho de Abraão, que já tinha recebido uma promessa, estava sobre a vida de Isaque, a promessa que ele herda do seu pai Abraão, tá? Então Deus, ele faz uma promessa a Abraão. Que promessa é essa? Né? É capítulo 12 de Gênesis, que Abraão saia da sua terra, da sua parentela, tá? E que ele ia abençoar Abraão. Abraão toma posse daquela promessa, ele sai, tá? Sem conhecimento prévio nenhum de onde seria essa terra, mas ele vai, tá? E Deus vai abençoando Abraão, tá? Ainda Abrão, né? Ainda Abrão. E passados algum tempo, alguns anos, Deus promete a ele um filho, tá? E quem é esse filho? Chamado e conhecido o filho da promessa. É esse Isaque, que agora está recebendo da parte do seu pai, aliás, é Jacó, que está recebendo, tá? De seu pai Isaque, que Isaque, filho de Abraão, que já recebeu uma promessa, Jacó está aqui recebendo do seu pai Isaque, tá? Isso mesmo, recebendo do seu pai Isaque, neto, Jacó, neto de Abraão, que já tinha recebido uma promessa. Então o que a gente aprende aqui? Que a promessa, quando ela é obedecida, quando a ordem, quando ela é obedecida, automaticamente a promessa, ela se cumpre. A promessa, irmãos, sobre a minha vida e a sua vida, ela é condicional à nossa obediência. Então Abraão obedece o chamado de Deus. Isaque recebe uma promessa, tá? Recebe uma promessa também, que ele ia ser abençoado, e todos nós conhecemos. Não existe tempo para a gente detalhar passo a passo o que aconteceu na vida de cada um. Nós estamos aqui já, né? Quando Deus usa Isaque para dar essa ordem, tá? A Jacó. Tá? Ah, pastor, mas Jacó, ele enganou seu pai juntamente com a sua mãe, e ali enganou seu pai, e seu irmão se revoltou, Esaú se revoltou. Mas, irmãos, existia uma promessa. Existia uma promessa. A gente percebe que Esaú, ele perde a primogenitura, ele perde a herança, porque ele era o filho mais velho, porque ele menosprezou. Ele menosprezou a bênção do seu pai. Seu pai já perto de morrer, ele menosprezou a bênção em troca de um prato de comida, um prato de lentilhas. Então, quando a gente, irmão, despreza aquilo que Deus tem para nós, Deus não está condicionado a uma promessa que ele fez antes, não, tá? Então, tudo começa aí. Jacó, ele recebe uma promessa que já vinha lá do seu avô Abraão, tá? E aí, quando ele recebe essa promessa, né, que ele ia ser abençoado, mas era condicional a uma ordem. Que ordem era essa? Vou repetir. É versículo 1 do capítulo 28 de Gênesis. Se você tiver aí uma caneta, anote essa referência. Olha só qual é a promessa. Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Por quê? Porque lá em Canaã, as mulheres, elas não eram dignas de ser relacionadas com servos de Deus. Eram mulheres que não temiam a Deus. Os cananeus, eles adoravam outros deuses. Então existia aí um jugo desigual. Isso aqui é um alerta para todos nós. É um alerta para os jovens. É um alerta para aqueles que desejam iniciar um namoro para futuramente adentrar num casamento. As mulheres cananeias daquela época eram mulheres que adoravam outros deuses, deuses pagãos. E Deus diz para ele, olha, você não vá procurar mulher entre as filhas de Canaã, tá? E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que procurar mulheres
que adoravam o mesmo Deus que o seu pai Abraão adorou e que seu pai Isaque adorou também, tá? E ele diz, olha, você tem que ir lá na família da sua mãe, tá? Procure ali filhas, tá? Do seu tio Labão. Procure ali da família, você tem que ficar entre a família. Por quê? Porque naquela época a descendência de Abraão era a descendência que adorava a Deus, tá? E aí, meus irmãos, começa uma longa história, tá? A gente desce mais um pouquinho, tá bom? Vamos correr aqui. No versículo 28, olha a diferença. Então, Isaque dá ordem a Jacó, chama a Jacó e diz, olha, eu vou te abençoar e vou te dar uma ordem. Não tomes mulher entre as filhas de Canaã, tá? Procure ali, vá até Padã Arã, vá lá na casa de Betuel, pai de tua mãe, tá? E procure ali filhas ou mulheres de Labão, da família de Labão, as filhas de Labão. E aí a gente vai conhecer a história depois, né? Que Labão tinha duas filhas, né? Tinha ali a Raquel e Lia, ou Leia, né? Que foram as mulheres que de imediato ele casou, né? Jacó casou. Também ele teve duas servas, né? Ele teve também duas, podemos dizer assim, concubinas, que eram as servas, né, das suas mulheres, né? A gente encontra aqui, depois os irmãos podem ler no capítulo 30, tá certo? No capítulo 30 nós vamos encontrar também o nome dessas mulheres que ele teve, e dali, irmãos, dali nasceu, tá certo? As tribos de Israel que hoje formam, tá? O povo de Israel. Mas a gente voltando aqui, ó, tá bom? Depois a gente pode até falar um pouco da genealogia de Jacó, onde se formaram as 12 tribos que hoje é o estado de Israel, tá bom? Mas aqui no versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, ó: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque seu pai. Olha aí, irmãos, olha aí. Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Olha a diferença, irmãos, olha a diferença, tá? Então Isaac, ele teve dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó, mesmo fazendo, né, aquilo ali que fez, né, com seu pai, né, colocou ali no seu corpo, né, junto com a ajuda da sua mãe Rebeca, né, colocou ali aquela, vamos dizer assim, né, uma como é que eu posso dizer assim, uma fantasia, né? Pegou ali Rebeca juntamente com Jacó, né? Enganaram ali Isaac, colocando ali uns pelos. Ele se transformou, ficou parecendo o irmão. E Isaac, já sendo velho, não enxergava direito. E ali ele se passou pelo irmão. Mesmo eles fazendo isso, irmãos, tá? Ele obedeceu o pai. Ele amava o pai. Ele tinha algo com Deus, tá certo? Ele tinha algo com o Senhor, ele tinha essência de Deus. Então todos aqueles que têm essência de Deus, eles querem obedecer a Deus, eles se esforçam para obedecer a Deus, mesmo sendo falho, tá? Pelo contrário, Esaú, quando ele viu o que o irmão fez, ele criou uma mágoa no seu coração. E ele sabia que Deus, né, tinha uma promessa na vida do seu pai, mas ele não quis seguir a promessa do pai.
e ele se revoltou contra o seu irmão, tá? Jacó, e da parte contrária, ele vai procurar se casar com mulheres da família do seu tio Ismael. E Ismael, os irmãos sabem que Ismael era o filho da escrava, tá? Era o filho da escrava Agar, que Abraão teve com ela, tá? Ismael era o filho da escrava. Abraão teve 2 filhos, tá? E um deles foi Ismael e o outro foi o próprio Isaque, que era chamado filho da promessa. E então ele diz, olha, já que o meu pai pediu para o meu irmão ir ter família lá na casa do meu tio, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o meu outro tio aqui, tá? Ele vai lá para a terra dos meus parentes, lá para a terra de Labão. Eu vou procurar o meu tio aqui, Ismael. Até porque, irmão, Ismael, ele, né, quando saiu ali no deserto, a gente vai encontrar aqui, tá certo? A gente vai encontrar aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, aqui também no livro de Gênesis. Eu vou dizer aqui o capítulo para os irmãos anotar aí, tá certo? E os irmãos ter consciência da gravidade que aconteceu naquela época, mais de 4.000 anos atrás, tá certo? Isso aconteceu 4.000 anos atrás, tá certo? E aqui no capítulo 21, se os irmãos puderem anotar, a partir do versículo 14, tá? Existe aqui o despedimento de Agar e Ismael, tá? É quando acontece uma revolta ali em casa, tá? Entre Ismael e Isaque. Ismael já era da idade mais ou menos de 14 anos, aproximadamente, quando Isaque nasce, tá? Então, existia já ali uma disputa quando essa criança nasce, que é o filho da promessa, e ali Abraão vai despedir, tá bom? Vai despedir ali Ismael e Agar, tá? Então aqui no capítulo 21, depois os irmãos leem com calma, vai acontecer o despedimento e eles vão embora da casa de Abraão. Então automaticamente, irmãos, existe uma revolta aqui. Então Ismael está aqui revoltado porque foi embora, foi despedido com a sua mãe, então ele cresce com aquilo. A Bíblia vai dizer aqui, ó, capítulo 21, versículo 18, tá? Isso aqui é o anjo falando para Agar. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então, quem são os descendentes de Ismael? São os árabes, o povo árabe. Todos aqueles países ali, irmão, que estão ao redor de Jerusalém. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver todos aqueles países que compõem o mundo árabe são descendentes de Ismael, tá? E a Bíblia vai dizer aqui, versículo 19: e abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água. Foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Versículo 20: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto. Olha aí, ó. E foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Olha aí, irmão. Então, como o negócio vai caminhando para o lado errado. Além dele estar no deserto, que hoje são aqueles países ali árabes, e a terra de Israel ali é a divisão das 12 tribos, tá? Ele habitou no deserto e tomou por mulher lá do Egito. Olha aí, ó. E os irmãos sabem que naquela época, né, o Egito era um lugar também que todos ali adoravam outros deuses, não era o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Então, a gente voltou aqui para o capítulo 21 para falar um pouco de Ismael. Então, Deus faz promessa a Isaque, tá? Que é o filho de Abraão,
Deus faz promessa a Ismael. Mas qual é a grande diferença? Isaac obedece e ele transfere essa obediência para o seu filho Jacó. Porém, Ismael não tem mais nenhuma relação com Deus. Automaticamente Jacó, quando fica revoltado, que perde a sua primogenitura, a gente viu aqui no capítulo 28, que ele vai ter família com o seu tio Ismael. Vou repetir aqui, ó, versículo 9 do capítulo 21, tá? E se a gente ler o 28, aliás, o 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram maus aos olhos de Isaac. Irmão, isso aqui é muito forte. Muito forte. Ele viu que o seu pai não queria que eles se casassem com filhas lá de Canaã. E ele diz assim: já que o meu pai não quer, eu vou. Uma revolta no seu coração. Pura desobediência. Tá? Inveja do irmão. O versículo 9. Foi-se Esaú a Ismael. Ele foi para onde? Atrás do seu tio Ismael, que já estava revoltado. E tomou para si mulher, além das suas mulheres. Ou seja, ele casou ali com muitas mulheres, irmãos. Ele teve relação com várias mulheres. Tá? A Malate, filha de Ismael, ó, a sua própria prima, filho de Abraão e irmã de Nebaote. Ou seja, irmão, a desobediência, né, e o desvirtuamento da promessa começa aqui. Então, todas as vezes que a gente foge da promessa, irmãos, as coisas tendem a dar errado, tá bom? E aí o que acontece, tá? Se tornam ali dois povos, tá certo? E aí, quando Deus permite que eles se estabeleçam ali naquelas... Porque tudo é permissão de Deus. Naquela terra, no deserto, ali vai crescer as gerações de Ismael e de Esaú. Tá bom? E na terra que Deus prometeu a Abraão, tá certo? Ali vai ficar o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus tem escolhido, tá certo? Como nação. E aí, irmão, só para a gente correr aqui, porque o tempo já está se excedendo, tá? Quando o povo ele vai, né, para aquela região ali, e todos nós conhecemos, chega um tempo, um período, né, quando ali José, que é filho de Jacó, né, ele se torna governador do Egito, e ali ele é um antitipo de Jesus como um salvador ali, e o seu povo, seus irmãos, né, sua descendência ali vai viver no Egito, né? E aí quando, né, um novo faraó, né, aquele faraó que estabeleceu José como governador, ele morre, o próximo faraó, ele não reconhece os feitos que Deus fez através da mão de José. E aí o povo fica escravizado no Egito durante aproximadamente 4 gerações, ou 3 gerações. 430 anos o povo fica ali, cativo ali. E Deus levanta Moisés. Moisés peregrina durante 40 anos, né, para que o povo viesse herdar aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, tá? E quando o povo chega a Canaã através das mãos de Josué, e o povo se estabelece ali, e o povo começa a viver ali, tá certo? E depois nós vamos entrar na história dos reis. Deus levanta, né, um rei, Deus dá um rei a Israel, tá? Que aí é o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, tá? E no ano 930, quando Salomão morre, o reino é dividido em 2 partes. O reino do sul, que fica com seu filho Roboão, e o reino do norte, que fica com Jeroboão,
tá? A gente conhece a história da divisão, porque Roboão não escuta o que os anciãos dizem, ele quer fazer, né, algo que vem na sua mente, ele impõe algo muito pesado ao povo, e ali existia uma profecia, o profeta Aías, sendo usado por Deus, ele coloca ali diante de Roboão, né, aquela situação, e o reino é dividido, tá? E aí, irmãos, quando o reino é dividido, existe o reino do sul, que é Judá, a capital Jerusalém, e o reino do norte, que é chamado Israel, que a capital é Samaria. E aí, irmãos, a história volta a acontecer de novo. Por quê? Porque o povo de Samaria, o reino do norte, eles vão ter, né, uma aversão às coisas de Deus. Eles vão adorar a Deus lá no monte. E o reino do sul, eles vão adorar a Deus em Jerusalém. Roboão leva o povo a adorar a Deus em Samaria, tá? Lá nos montes, tá? Ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e outro em Betel, dividindo a adoração do povo, uma idolatria, e mesmo assim adorando um Deus que não era o Deus de Israel. E ali se torna o povo samaritano, tá? É por isso que lá em João 4, Jesus tendo aquela conversa com aquela mulher, né? E a mulher vai dizer, olha, nossos pais adoram no monte, e vocês que são judeus adoram aqui em Jerusalém, ali em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer no versículo 23, tá? Olha, uma hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava quebrando aquela divisão, irmãos, porque o povo samaritano, que era um povo descendente do reino do norte, tá? E esse reino do norte, ele foi acabado no ano 722, tá? E o reino do sul, tá? Teve 3 invasões no ano 605, 597 e 586 pela Babilônia. O reino do norte foi levado cativo pela Síria. Ele foi destruído, mas Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa, tá? O reino do sul fica ali na terra que Deus tinha prometido a Abraão, que hoje é o estado de Israel. E o reino do norte, ele fica dividido, irmãos. Ele fica dividido porque quando ele é levado para a Síria, no ano 722, ali os que foram levados cativos para a Síria, eles casam com mulheres pagãs. Então é um povo misto, os samaritanos. E quando eles, irmãos, eles não têm mais como voltar, tá? E esse povo misto, que era até afastado pelos judeus, algumas ramificações deles vão para onde? Vão para a região da Palestina, tá? Que é aquela região árabe ali de hoje, a Cisjordânia e aquela faixa de Gaza. E os árabes que foram morar ali, que no tempo passado eram chamados samaritanos, que eram descendentes do reino do norte, tá? Eles não adentram mais a terra de Israel, que é chamado o reino do sul, que a capital era Jerusalém. Hoje a capital de Israel a gente sabe que é Tel Aviv, mas a capital espiritual é Jerusalém. Então, irmãos, o povo árabe é descendente de Ismael, tá? Descendente de Ismael e de Esaú. Tem essa relação. E essa relação, ela começa, irmãos, através essa relação conturbada entre os árabes, ela começa a partir dessa desobediência, tá? Então existe um povo da promessa. A gente repudia todo o terror que está acontecendo. Ali existem pessoas, irmãos, que estão sofrendo, pagando com a própria vida, pessoas inocentes, tá? Mas são um povo irmão. Aquele povo é um povo irmão. O povo árabe é um povo irmão de Israel. Só que a questão foi a desobediência de Ismael e de Esaú, irmão. Tudo está na questão da obediência. Ela se cumpre, a promessa se cumpre quando nós somos obedientes. Amém, irmãos? Então eu gostaria de encerrar esse estudo bíblico aqui, deixando essa palavra, tá? Todas as vezes que acontece desobediência, irmãos, vai acontecer revolta, vai acontecer prejuízo, tá? Então o que está acontecendo hoje ali é proveniente de um ato de desobediência. Por isso, aquele grupo ali, Hamas, que é um grupo, né, que trabalha ali dentro da faixa de Gaza, porque aquela faixa ali, né,
que está entre ali o Egito, do outro lado o Líbano, e no meio ali é Israel, tá? Do outro lado ali o mar Mediterrâneo. Ali, irmãos, é uma área que eles dizem que é deles, mas se a gente for estudar a história bíblica, está dentro da terra. Só que Israel brigou por muitas vezes, mas deixou eles lá conviver. E muitos saíram da Cisjordânia, que era justamente essa parte do Reino do Norte, para ir para essa faixa de Gaza. E ali levaram muitas pessoas. Hoje mora ali mais de 2 milhões de pessoas numa área de 300 quilômetros aproximadamente, como daqui a Sobral, podemos dizer, com 40 de largura, 300 de comprimento com 40 de largura, irmão, um espaço, né, muito pequeno, tamanho do município do Rio de Janeiro, onde mora ali 2 milhões de pessoas numa situação daquela. Então, irmãos, que a gente possa orar. Essa é a origem de todo o conflito que existe ali, né? Aquela região da Palestina ali, que foi habitada pelo povo árabe, né? O povo que são os descendentes de Ismael e de Esaú. Então, que a gente possa orar, tá bom, irmãos? Que a gente possa estar orando pelo aquele povo ali, para que haja paz, tá? Para que não haja mais derramamento de sangue. A gente sabe que pode acontecer até algo pior, né? E que o mundo esteja ali vendo aquilo tudo que está acontecendo ali, né? E que o mundo todo possa estar orando, os cristãos que estão espalhados pelo mundo possam estar orando pelo aquele povo, tá bom, irmãos? Então a gente encerra aqui o estudo bíblico, um pouco mais longo hoje, mas era necessário que a gente pudesse passar todo esse contexto histórico, amém? Que Deus abençoe você, sua vida e sua família, e no próximo sábado nós voltamos com um programa, com um estudo bíblico, Essência do Evangelho, aqui dentro do programa Essência do Evangelho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.